E aí, gente, tudo bem? Nesse período aí que nós estamos de quarentena, nós temos que fazer as nossas aulas agora assim, via videoaula. Esse é o motivo para a gente ficar em casa, se recuperando desse problema do coronavírus e não colocar vocês em riscos. Ainda assim, ainda nós temos a opção de ainda nos protegermos, né? E continuar aprendendo e não ficar tão distante assim do curso de inglês, para que vocês não voltem tão perdidos ou cru no assunto. Então, o professor vai passar alguns conceitos aqui que já vimos em aula, só para um reforço, né? E o professor ainda vai aproveitar os próximos vídeos para que vocês conheçam os novos elementos, os novos itens e, evidentemente, pratiquem em casa. Cada vídeo vai ter um arquivo, esse arquivo que vocês estão vendo aqui, ó, digitado, vocês receberão, vai estar vinculado com o vídeo, e mais uma atividade para que vocês possam exercitar e praticar o que o professor passou. Em caso de dúvida, vocês podem realizar perguntas para o professor via WhatsApp, nem que a gente faça uma videoconferência para que você possa tirar suas dúvidas e continuar sempre aprendendo. Legal? Então, essa aula que nós vamos ver aqui nesse primeiro vídeo, nós vamos relembrar sobre esse carinha aqui, o verbo to be. Eu sei que teve algumas pessoas, muitos dos alunos teve facilidade com um elemento, né? Se você teve muita facilidade com o elemento, dá só uma olhadinha ou avança esse vídeo um pouquinho para que você faça as atividades ou observe os exemplos e pratique a tradução das frases. Se você teve muita dificuldade, recomendo que você assista o vídeo todo e preste muita atenção e repita o vídeo quantas vezes você quiser até você entender esse conceito. É extremamente importante que você compreenda, porque esse carinha que nós vimos e vamos rever nessa primeira aula, ele é extremamente importante para todo o curso. Então, se você não entendeu esse cara e teve dificuldade com ele, o curso vai se tornar cada vez mais difícil para você. Legal? Então, repita quantas vezes for necessário até você acertar, até você começar a entender, até você ter facilidade com a coisa e uma similaridade com o conteúdo. Legal? Então, voltando aqui, o professor, antes de explicar sobre o to be em aula, o professor explicou sobre o to. E aí eu falei para vocês que to ele vai estar presente em todos os verbos, inclusive no to be, que é o nosso tema de hoje. Por exemplo, to dance, to love, to kiss, to play, to go e to be. A palavra to dance, se você colocar esses dois juntos, vai significar dançar. To love significa amar. To kiss, beijar. To play, jogar, brincar, tocar. Então, o play tem um pouquinho mais de tradução, tá? To go é o verbo ir. E to be é ser e estar. Eu vou colocar aqui no verbo to play as três traduções também, tá? Jogar, brincar ou tocar. Tocar não de tocar na pele, tá? Tocar um instrumento. Legal? Então, temos essas traduções com o to. Mas o to, ele tá ali e ele não possui nenhum tipo de tradução. Ele tá ali só para te dar uma bandeirada e informar, ó, a palavra que está aqui do meu lado, ela é um verbo. Sem o to, a palavra que está do lado ali não é verbo. Como assim, professor? Presta atenção aqui no arquivo, ó. Se eu tiro o to, a palavra dance não significa mais dançar. Significa dança. E há uma diferença entre as duas. Você pode pensar que não, professor, não tem nenhuma diferença. Ah, sim. Se eu falar gramaticalmente, eu teria que explicar que um é substantivo e o outro é verbo. E são coisas diferentes. Por exemplo, eu danço, numa frase assim, ó. Eu danço a dança proibida. Olha só, eu danço é eu que faço, eu que realizo os movimentos. A dança proibida é o nome da dança. Sei lá. É um exemplo meio chucro, mas é o que dá pra gente entender que dança e dançar são coisas diferentes. Então, cuidado nesse termo, tá? A mesma coisa aqui, ó. A gente consegue entender melhor aqui. To love
significa amar. Só love não significa amar, significa amor. E talvez aqui você consiga entender um pouquinho melhor. To kiss significa beijar. Só a palavra kiss significa beijo. Então você já consegue ver que há uma diferença muito grande, né? E a palavra to play significa brincar. Só play significa jogo. Aí pode ser brincadeira. E aí nem tocar significa. Legal? Ou só toca. Mas aí teria uma forma de conjugação de verbo. Então cuidado aí com o play, tá? O verbo ir, to go, ao invés de ser ir, agora significa vai. Né? E ainda assim, há uma conjugação verbal aqui, né? E só be, ao invés de ser e estar, agora vai ser seja ou esteja. Então cuidado aí, que sem o to dá uma ideia completamente diferente. E ele é extremamente importante para realizar a conjugação de verbo. Legal? Então, como eu falei aqui, ó, o único motivo e o único momento em que o to será traduzido é quando do lado dele tiver o nome de um lugar. Quando eu falo lugar, pode ser qualquer lugar. Por exemplo, um país, um estado, um município, um bairro, um ambiente. Por exemplo, a casa, o quarto, a casinha do cachorro, debaixo do cobertor. Qualquer lugar, se tiver um to do lado, aí o to vai ter uma tradução. E nesse caso, ele vai ser traduzido para a palavra para. Como assim, professor? Olha o exemplo, ó. To go to Santos. Então eu tenho dois tos aqui. Um aqui e o outro aqui. E esses dois tos, eles têm funções diferentes. O primeiro que vocês estão vendo aqui, que está de vermelho, ele não tem tradução. Ele está bandeirando, está dando uma bandeirada informando que a palavra go é um verbo. No outro to, que vocês estão vendo aqui de verde, ele está do lado da palavra Santos. Santos, gente, não é um verbo. Poderia, por exemplo, vou santear, eu santeio, tu santeias. Não faz sentido, gente. Santos é o nome de um lugar, então ele não é um verbo, né? E aí, esse to que vocês estão vendo, ele tem uma tradução. Aí, olha só a tradução aqui embaixo, ó. Ir. Então, você pode ver que o verbo go ficou uma palavra só. Ir. Aí, esse to que vocês estão vendo aqui, ó, o segundo to de verde, ele tem a tradução para. Ir para a praia. Deixa eu até colocar de uma cor diferente para que vocês possam ver melhor, ó. Olha lá, vou colocar amarelo. Dá pra ver amarelo? Não, é ruim. Vou colocar laranja. Aí, ó. Esse segundo to, ele tem uma tradução. E a tradução dele agora é para. Então, toma cuidado com o to, porque às vezes ele tem tradução, às vezes não. Para você tirar essa dúvida, observa a palavra do lado. Se for um verbo, o to não tem tradução. Se for um lugar, então o to tem tradução. Legal? Falando aqui sobre verbo, a gente tem que entender, temos que lembrar três coisas. Verbo é, professor, nós definimos em sala, ação, movimento e fenômenos da natureza. Como você pode ver, fenômenos da natureza não é um item importante para a gente agora. Vamos esquecer ele um pouquinho, porque lá no livro 2 a gente vai retomar com ele, tá? Então, por enquanto ele não é muito importante para nós. Vamos lembrar que movimento é tudo aquilo que a gente pode ver acontecendo. Por exemplo, o professor está aqui gravando, o professor está aqui falando, o professor está aqui olhando, o professor está aqui gesticulando, o professor está aqui pensando. Tudo isso você consegue ver, certo? Quando você consegue ver, qualquer movimento é verbo. Então, muita atenção aí, legal? Todo o movimento que vocês podem ver, todo aquilo que vocês conseguem enxergar acontecendo, é um verbo que está acontecendo. Legal? Só que existem coisas que estão acontecendo das quais vocês não conseguem enxergar. Por exemplo, o professor está pensando. Você não consegue ver isso. O professor está sentindo. Você não consegue ver isso. O professor está amando. Você não consegue ver isso. Isso não significa que não esteja acontecendo. Então, ações e movimentos são verbos. O que você consegue enxergar, que está acontecendo, é um verbo. E coisas que estão acontecendo e você não consegue enxergar,
mas ainda assim são verbos. Legal? Alguns exemplos o professor colocou aqui, ó. Dançar, beijar, correr, chorar, ação, tudo aquilo que não podemos ver, mas está acontecendo. Pensar, amar. Legal? Então, olha só. A gente consegue ver várias frases, e para a gente começar a construir a nossa frase, sempre nossa frase precisará de um verbo. Deixa eu apagar isso aqui para que eu possa explicar termo por termo. Aqui é onde está o amarelinho, ó. Então, todas as nossas frases, para a gente começar qualquer frase, escrever qualquer frase, nossa frase precisa de um verbo. Presta muita atenção. Só que, por exemplo, eu não posso só falar assim, caiu, estudou, correu, abriu, fechou. Eu não construo frases somente com verbos. A frase é composta por alguns elementos, né? Então eu não posso só falar assim, estudou, olhou, assistiu. Não dá para construir frases somente com verbos. Então você precisa de uma estruturinha, você precisa de alguns elementos para começar a desenvolver as frases de vocês. Para isso, nós chamamos isso de estrutura gramatical. No inglês ou no português, nós precisamos de estruturas gramaticais para formar nossas frases. Então, sabendo que as nossas frases precisam de verbo, então a gente tem que entender como é que funciona a questão de verbo. Por exemplo, vocês veem esse objeto, se eu falar assim, caiu, vocês viram que o objeto que estava na minha mão caiu, mas eu não falei o que caiu. Então a frase dá um sentido diferente. Se alguém entra aqui em casa agora e fala assim, ó, caiu, a pessoa procura N coisas, N objetos, qualquer objeto que esteja no chão, e aí entenda o que caiu. Então, a nossa frase, a gente precisa colocar, como a gente mencionou nas aulas anteriores, a gente precisa colocar, sei lá, seja um objeto. Um objeto. Só que pode ser mais coisas. Objeto. Mas pode ser que tenha outras coisas também. Por exemplo, se eu vejo um animal fazendo um movimento, por exemplo, o cachorro está correndo, ou o cachorro corre. Eu consigo ver o cachorro correndo, eu consigo ver a ação que ele consegue fazer, ou o movimento que ele faz. Ele corre, mas quem é que está fazendo a ação e o movimento? É um animal. Então, animais também podem fazer ações e movimentos. Lembrem-se, ações e movimentos são verbos. E também as coisas também podem fazer ações e movimentos. Por exemplo, a porta fechou, né? Então a porta, pode ser classificado como objeto. Sei lá, a geladeira funcionou, o fogão ligou, a TV desligou. Então, tudo isso você consegue ver acontecendo. Você consegue ver o fogão ligar, a geladeira funcionar e a TV desligar. Então, essas são as ações que esses objetos estão fazendo. Mas quem que está fazendo a ação? É a TV, é a geladeira. Então, a gente coloca que os objetos fazem ações e movimentos. Animais, o cachorro correu, o gato miou, o gato pulou, o elefante, sei lá, correu. O canguru pulou. Então você consegue ver essas ações e movimentos. E essas ações e movimentos estão sendo feitas por animais. E pessoas também podem fazer ações e movimento. O professor ensinou, o aluno escreveu. Então você consegue ver essas pessoas fazendo as ações e os movimentos. Então, pessoas também podem realizar ações e movimentos. Show? Para tudo isso, a gente dá objeto, animais e pessoas, a gente consegue dar um nome só. Em português, nós chamamos de sujeito. Legal? Então, sujeitos podem ser animais, pessoas e objetos. E animais e pessoas e objetos, ou sujeitos, né? Podem fazer ações e movimentos. Legal? Então, sujeitos realizam verbos. Verbos são ações e movimentos. E sujeito é pessoa, animal ou objeto. Vamos transformar essas palavras já em inglês. Se acostume com a palavra sujeito como subject. Subject. Então, subject não é subjetivo, não é substantivo. A palavra subject significa sujeito. Legal? Então, sujeito
pode fazer ações e ações e movimentos são verbs. E aí a nossa frase pode acabar assim, por exemplo. O cachorro correu, a porta abriu, o aluno aprendeu. Eu já comecei a formar minhas pequenas frases com isso. Mas normalmente a gente pode ou não colocar um complemento na frase. Por exemplo, o aluno aprendeu matemática. Matemática é um complemento da frase. O cachorro correu rápido. Rápido é o complemento da minha frase. A TV desligou sozinha. Sozinha é o complemento da minha frase. A geladeira funcionou até ontem. Até ontem é o complemento da minha frase. O fogão ligou forte. Forte é o complemento da minha frase. Então a sua frase ela pode ou não ter um complemento. Em inglês, complemento, complement. Não foge muito. Dá para traduzir. Então olha só, para você começar a construir as suas frases, você vai precisar então de um subject, de um verbo, principalmente esses dois, e se você quiser ou não, ter um complemento. Legal? Então, essas aqui são utilizados para vocês fazerem começar a iniciar o desenvolvimento das frases de vocês. As suas frases precisam dessa estrutura. Olha só. As frases precisam dessa estrutura. Não foge, gente. Fica nesse termo, inclusive em português. Os alunos aprendem assim. O professor ensina isso. Então, não foge dessa estrutura, como vocês podem ver. Em inglês, também não foge. Legal? Então, o professor aqui explicou para vocês o sujeito. A sua frase precisa ter um sujeito, seguido de um verbo e de um complemento. Verbo pode ser qualquer coisa. E o sujeito depende da ação. Então, a gente começa a fazer aquelas coisas de ligação de sujeito e verbo. E a gente tem que unir o sujeito com o verbo. A gente aprendeu no tempo de escola a seguinte coisa. A gente viu que o sujeito... deixa eu colocar aqui no meio. Sujeito, aqui em português, tem aqueles lá. Ó. Eu, tu, lembra? Ele, ou ela, né? Nós, vós, eles ou elas, né? Lembra disso? Da época de escola? Era um termo bem chatinho, às vezes tinha muita dificuldade de entender, né? Tinha as pessoas que tinham dificuldade de entender isso aqui. Até hoje tem. Fazer conjugação de verbo. E a gente tinha que praticar isso horrendamente. Quem lembra, lembra. Então, vai ficar esquisito. Mas a gente tenta fazer bonitinho aqui. Eu acho que não vou nem dar esse espaço aqui, mas depois a gente vê isso aqui, né? Então eu tenho lá eu, tu, ele, nós, vós, eles ou elas. E aí, por exemplo, aqui eu quero utilizar um verbo. Eu quero usar o verbo gostar. Por exemplo, vou descer aqui, ó. E aí quero conjugar o verbo gostar. Então, aí você faz assim, ó. Eu gosto. Tu gostas. Meio esquisito, né? Ele gosta. Nós gostamos. Eu acho que eu devo ter errado no tu gostas lá, né? Vamos ver. Vós gostais. Eles gostam. A gente pode verificar conjugação de verbo aqui, ó. Quer ver? Entra no Google, coloca assim, ó. Conjugação do verbo gostar. Vamos ver a primeira opção que nós temos aqui. Olha lá, eu gosto, tu gostas, gosta, gostamos, gostais e gostam. O professor não está errado, hein?
Então, nós temos essa estrutura aqui, bonitinho. Reparem numa coisa. Gosto, gostas, gosta, gostamos, gostais e gostam. Nenhum deles se repetem. Então, para cada sujeito que você tem, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho 6 sujeitos e 6 palavras diferentes e nenhuma delas se repetem. E você não pode fazer isso aqui, ó. Eu, gosta. Né? Vocês não podem fazer isso. O americano faz muito isso, viu, gente? Chega no Brasil e fala assim, eu gosto de feijoada. Aí você fala pra ele, não, amigão, eu gosto. Ele, não, eu gosta. Acontece muito isso, viu, gente? Porque a conjugação pro americano é muito diferente da nossa. E vocês verão como é que funciona aqui. Legal? Então, conjugação de verbo em português, eu tenho o sujeito e o verbo. Eles têm que se relacionar. Em inglês, acontece a mesmíssima coisa. Então, você não pode falar assim, ó, eu gostais, tu gostam. Não pode falar assim. Você não pode interpolar. Em inglês, acontece exatamente a mesma coisa. Só que o sujeito em português são esses aqui. Eu, tu, ele ou ela, né? Nós, vós, eles ou elas. Um fato curioso é, em que momento da sua vida acadêmica, a sua vida de estudante ou a sua vida pessoal e profissional, você utilizou a palavra vós? Pensa um pouquinho aí. Então, talvez a palavra vós já caiu um pouquinho em desuso, né? Então, voltando aqui. Se no sujeito eu tenho esses caras aqui, eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles e elas, no inglês eu também tenho o sujeito, ó. Em inglês é I, you, he, she, it, we e they. A palavra I significa eu. I. Vai repetindo aí, ó. I. You significa você. O he, que vocês podem ver aqui, significa ele. O she significa ela. E o it significa ele ou ela, só que ele é utilizado para animais e objetos. Animal, na verdade, e objeto. Legal? Então, é utilizado diferente. A palavra we, uma das coisas que os brasileiros mais esquecem é a palavra we. Significa nós. E they significa eles ou elas. Legal? Então, o they põe o he, she, it no plural. Então, olha só. Aqui, quando tem o sujeito, nós vamos entrar agora no verbo to be, ó. Vamos conjugar o verbo to be, o verbo ser e estar, né? Vimos lá em cima que a palavra be significa ser e estar. Toda vez que seu sujeito for I, você vai colocar a palavra am. Quando for you, você vai colocar a palavra are. Quando for he, você vai colocar is. Então, he is. Se for she, você também vai colocar is. E quando for it, você também vai colocar o is. Legal? Quando for a palavra we, você vai colocar are. E por fim, quando for they, você também vai colocar are. Não muda. Show? Então, olha só. Para construir as frases de vocês, sabendo que vocês precisam de sujeito e verbo e complemento, olha só como é que fica. I am Brazilian. Tá vendo? Quando for meu sujeito for I, eu tenho que colocar a palavra am. Quando for you, vocês estão vendo aqui, ó. Eu tenho que colocar a palavra are. E aí, ó. No exemplo lá em cima, ó. You are Brazilian. Brasília escreve com Z, viu, gente? Vem do Brasil. Brasil escreve com Z, tá? E aqui no Brasil nós escrevemos com S. Legal? Olha lá. No próximo, ó. Quando for he, essas duas letrinhas aqui, ó. A palavra he, como vocês viram, significa ele. E você tem que escrever he is. Então,
Próxima frase. He is Brazilian. Tradução da primeira frase. Vou colocar aqui, ó. Eu sou brasileiro. De baixo. Você é brasileiro. Você pode também colocar tu és, tá? Não tem problema. He is Brazilian. Ele é brasileiro. E se o meu sujeito for she, vocês podem ver aqui embaixo, ó. De novo. Quando for she, eu também tenho que utilizar is, tá? E aí, ó, vou colocar na frase aqui embaixo, ó, aqui em cima, para vocês poderem enxergar. Ó. She is Brazilian. Opa. Brazilian. E a tradução, ela é brasileira. Show? Depois, o it is, o it, toda vez que for it, você também vai colocar o is. Lembra-se que o it ele é utilizado para animal, objeto ou coisa, desde que seja somente um, tá? Por exemplo, it is Brazilian. Estou falando que a coisa Brazilian. Estou falando que a coisa é brasileira, né? O objeto, a coisa, vou colocar aqui, a coisa é brasileira. Legal? Posso colocar também aqui, ó, o animal, né? É brasileiro. Ou o objeto é brasileiro. Legal? Então, a gente tem que respeitar o it. Ele serve para algumas coisas. Ele fala de animal, objeto, desde que não seja humano. Legal? E a palavra we. Quando for we, que significa nós, agora você vai utilizar a palavra are. E aí a sua frase fica assim, ó. We are Brazilian. E a tradução, nós somos brasileiros. Legal? E a última, they, significa eles ou elas. Fica assim, ó. They are Brazilian. Então, eles ou elas, né? São brasileiros. They are Brazilian, we are Brazilian, they are Brazilian. Ok? Então, nós temos aqui a conjugação de sujeito e verbo. E vocês podem ver isso aqui, ó. O professor vai deixar até destacadinho de vermelho para que vocês possam enxergar de uma forma melhor, né? Olha lá. Esses carinhas aqui, eles andam juntos. Você não pode fazer diferente, tá? E se por um acaso eu quiser falar assim, pessoas, ela não é brasileira. E se eu quiser colocar a palavra não, eu quero falar que ela não é, quero fazer uma frase negativa, como é que eu faço? Para isso, vocês só precisam fazer uma coisinha só, colocar a palavra not. E aqui embaixo, ó, vocês podem ver que para fazer uma frase negativa, quando você encontrar, a sua frase vai ser feita por um sujeito, verbo, depois vocês colocam o not e o complemento. E aqui vocês têm a afirmativa, ó. Sujeito, verbo e complemento. Isso aqui tá igualzinho aqui em cima, ó. Sujeito, verbo e complemento. Sujeito, verbo e complemento. Então, aqui você tem o I, you, he, she, it, we e they. Depois aqui no verbo, você vai colocar o am, ou are, ou is. Professor, tá ficando difícil. Calma, ó. Tá igual aqui em cima, ó. Então aqui você coloca o sujeito. O seu sujeito aqui vai ser o I, o you, o he, o she,
o it, o we ou they, certo? Então aqui vai o seu sujeito. E aqui no verbo vai a palavra am, ou are, ou is. Legal? Então é aqui. Lembre-se que o verbo depende do sujeito, como vocês podem ver aqui, ó. Por exemplo, se o seu sujeito for I, você não pode colocar outra palavra. Vou voltar aqui, ó. Então, por exemplo, se o seu sujeito for I aqui, você só pode utilizar a palavra am. Se o seu sujeito for you, você só pode colocar a palavra are. Você não pode fazer diferente, ó. Se o seu sujeito aqui for you, você não pode colocar am. Senão sua frase vai estar errada. Aí seria assim, ó. You am. Sua frase está errada, tá? Então, quando o seu sujeito for you, automaticamente você já coloca o are. Isso vocês podem ver também aqui embaixo, ó. Sujeito, verbo e complemento. Então, você coloca o seu sujeito, em seguida você coloca a palavra o am, ou are, ou is. Então, vai ser uma das três. Legal? Então, sujeito, am, are, is, tudo vai depender de quem é o seu sujeito e, por fim, o complemento. Legal? Para transformar a frase negativa, vou colocar aqui também, ó. Ou am, ou are, ou is. Para colocar sua frase negativa, sempre que você achar ou am, ou are, ou is, você coloca do lado deles o not. Legal? Vou fazer o seguinte, ó. Vou copiar essas frases que estão aqui, ó, com as suas traduções. E vou colocar aqui embaixo, ó, para vocês verem de forma prática. Então, se aqui está falando aqui, ó, eu sou brasileiro, I am, então eu utilizei o sujeito I, aí eu tive que, por obrigação, utilizar a palavra am. Legal? Agora eu quero transformar a frase negativa, então depois de colocar a palavra am, eu preciso colocar, ó, tá vendo o izinho aqui, ó? Eu preciso colocar o not. Então, I am not Brazilian. Então, agora a minha frase está em negativa. Então, eu não sou brasileiro. A frase de baixo, ó. You are Brazilian. Achou a palavra are? Eu coloquei a palavra are porque o meu sujeito lá na frente é you. Então, are. Depois de are, eu tenho que colocar a palavra not. Então, you are Brazilian. Para transformar em negativa, you are not Brazilian. Depois aqui, a terceira. He is Brazilian. O is está aqui porque o meu sujeito aqui é he, né? Então, he is Brazilian. Eu quero transformar em negativa. Depois que achar o is, é só colocar a palavra not. He is not Brazilian. Show? She is Brazilian. Ela é brasileira. Mesma coisa, ó. Coloco o not. It is Brazilian. Achou o is? Coloca também o not. Então, sempre que você achar o am, are e is, do ladinho deles, vocês colocam a palavra not. Não importa onde o am, o are e o is esteja. Coloca do lado deles o not, que a sua frase vai estar negativa. A próxima. We are Brazilian. Tá vendo a palavra are aqui? Achou are, do lado deles vocês colocam o not. E aí a sua frase ficou em negativa. E a última, they are Brazilian. É só colocar o not que a sua frase vira tudo negativa. Você é brasileiro, você não é brasileiro. Ele não é brasileiro. Ela não é brasileiro. O objeto não é brasileiro. Nós não somos brasileiros. Eles não são brasileiros. Boa! Então, muita atenção na hora de transformar sua frase para negativa. E eu vou pedir atividade disso. Presta bastante atenção. Se você não voltou, volta um pouquinho o vídeo e repete mais uma vez. Legal? E a última, para transformar a frase em interrogativa. Vou pegar as frases que estavam em afirmativa ali e vou colocar aqui embaixo também. Olha lá. Ó. Eu sou brasileiro. Você é brasileiro. Né? Como nós havíamos montado lá atrás. Agora eu vou fazer o seguinte. Inverteu, ó, a estrutura. Olha aqui em cima. Aqui eu tenho o sujeito.
Depois eu coloco o verbo. O verbo vocês já sabem que é am, are, is, né? E por fim o complemento. Para transformar para interrogativa, deixa eu apagar isso aqui para vocês verem melhor. E compararem melhor. Olha só. Então aqui o sujeito, verbo e complemento. Para transformar em interrogativa, eles mudam. O sujeito vai na... O verbo, quer dizer, vai na frente e o sujeito vai depois, ó. Então só faz um xizinho aqui, ó. Tá vendo? Então agora vai ser diferente. É o verbo que vai vir para frente. Como é que isso funciona de forma prática? Tá vendo aqui, ó? I am Brazilian. Eu vou pegar o I, que tá aqui, ó, o am. Vou tirar ele daqui e vou colocar ele na frente. Show? Então, não tem muito segredo, ó. Tava aqui, tirei ele daqui e coloquei ele lá na frente. Só vou arrumar aqui e vai ficar bonitinho, ó. Am I Brazilian? Não esquece de colocar o ponto de interrogação, porque afinal é uma pergunta, né? Vou repetir aqui no de baixo, ó. Achei o am, o are e o is. Pego o are, tiro ele daqui, põe ele no começo da frase, ó. Pronto. A sua frase agora é uma interrogativa. Já consegue imaginar o que acontece com is? Ó, o verbo aqui é o is, né? Ó. Aqui é o verbo is. Eu vou tirar o is e vou colocar ele no começo da frase. Pronto. Transformei a frase em interrogativa. Então é só isso que vocês precisam fazer, gente. Achou o am, o are e o is e quer transformar numa pergunta? Tira eles de onde eles estão, coloca ele no começo da frase e pronto. A sua frase está interrogativa. Vocês devem estar perguntando aqui por que eu não coloquei o I em minúsculo, né? Igual aqui, ó. Professor, por que não fez assim? Gente, o I nunca é minúsculo, tá? Ele sempre é maiúsculo. Por quê? Porque é uma regra americana. Deus sabe disso só. Só Deus e os americanos sabem disso. Legal? Então sempre o I é maiúsculo. Já expliquei isso para vocês. Existe uma regra principal no inglês que é aceita que dói menos. Essa é uma regra que a gente normalmente aceita, tá? Voltando aqui, ó. A frase era It is Brazilian. Tira o is onde ele tá, coloca ele lá na frente. Pronto, a sua frase transformou em uma interrogativa. Só vou arrumar esse it aqui porque ele também é minúsculo, tá? We are Brazilian. Tira o are onde ele tá, colocou ele lá na frente, pronto, a frase está interrogativa, ó. Mas não pode esquecer o ponto de interrogação. E a última frase, they are Brazilian, quero transformar ele em pergunta, tira ele lá da frente, coloca ele no começo, pronto, are they Brazilian? Nesse caso, o português, para fazer interrogativa na língua portuguesa, para a gente é mais fácil, né? É só colocar o ponto de interrogação, não precisa alterar nada. Nesse caso, só nesse caso, o português é mais fácil. Legal, gente? Então, esse é o nosso conceito de verbo to be, transformar em afirmativa, negativa e interrogativa, uma revisãozinha aí, e vocês podem praticar esse conceito nesse site aqui, ó, o Games to Learn English. Se vocês nunca ouviram falar, nunca praticaram, acessem esse site aqui, ó, Games to Learn English, legal? E aí vocês fazem o quê? Esse aqui é um site só de joguinhos cujo objetivo é educativo, legal? Ó, cada um que vocês estão vendo aqui é um joguinho, cada um desses daqui. Vocês vão acessar um joguinho chamado assim, ó, Fast Phrase. Entrou nele, tem duas opções, o botãozinho de play e essa setinha aqui, ó. Vocês vão clicar na setinha. E aqui vocês têm várias opções, ó. Entre as opções, vocês vão escolher esse aqui, ó, da cadeira azul grande, ó. Tá escrito Easier. Clica nele. E vocês podem ver algumas frases, ó. The chair is big. Então, pela imagem, você já consegue traduzir que the chair é a cadeira e big é grande. The motorbikes, tá no plural, né, ó. Are fast. Então vocês podem ver aqui pela figura, as motos são rápidas.
The plants are dead. Então, vocês podem ver aqui pela figura que as plantas estão mortas. Olha lá, ó. The pencils are broken. Já consegue traduzir pela imagem, né? The music is loud. Então você já pode ver, a música está o quê? Já consegue imaginar. Então a palavra loud significa o que vocês estão vendo aqui. Na dúvida, professor, não sei o que está falando. Abre uma outra página, entra no Google Tradutor e pratiquem, ó. A frase é: The music is loud. Aí você já consegue ver o que significa a palavra loud, ó. Legal? Então vai praticando nesse formato aí e formando novas frases e sabendo o que significa cada uma delas. Show? The beach is sunny. Beleza, pessoas? Então é assim que vocês vão praticar bastante. Traduzam essas frases que vocês estão acessando aqui e o professor ainda vai passar para vocês mais uma atividade para que vocês possam exercitar cada vez mais. Bacana? Próxima aula, vou continuar com o mesmo tema, só que eu vou mostrar sobre o passado do verbo to be. Legal? Então a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.